Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento, então, o auxílio do Espírito Santo a nos iluminar nesta manhã de hoje, para que de fato Jesus, o bom pastor, possa nos conduzir neste caminho que iremos fazer agora, de meditação e compreensão da sua palavra. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo da Páscoa, que é chamado também o Domingo do Bom Pastor. Por isso que no trecho que acabamos de ouvir, este do Evangelho, nós compreendíamos esta relação que Jesus utiliza para falar com os seus, como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. O trecho de hoje é retirado do capítulo 10 do Evangelho de São João. Então o padre já vai passar uma tarefinha de casa. Durante a semana, reze todo o capítulo 10 do Evangelho segundo João. Porque agora nós ouvimos apenas uma parte deste capítulo. E ele de fato tem uma riqueza muito grande para nos ajudar nesta caminhada de fé que todos nós precisamos fazer, principalmente em tempos difíceis, onde ficamos meio que perdidos, sem saber para onde vamos, a quem devemos ouvir. E sendo Jesus o nosso bom pastor, de fato, Ele deve nos conduzir. E nos conduzindo, nos levará às verdes pastagens, como nos diz o Salmo 23. Mas agora nós nos deteremos no trecho de hoje, capítulo 10, versículos de 11 a 18, é um evangelho muito denso, que tem muitos conteúdos a nos ensinar neste dia de hoje, e ao mesmo tempo, uma graça especial que esta palavra quer nos oferecer. Então não tenhamos medo, nos abramos à novidade desta palavra que hoje quer falar aos nossos corações. Então, aqueles que estão com o texto bíblico, versículo 11. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Todas as vezes que Jesus ia transmitir um conteúdo de fé importante, ele utilizava um recurso de linguagem que era chamado parábola, ou seja, uma história
que ele contava, utilizando de elementos do cotidiano do povo para que chamasse a atenção dos ouvintes, e a partir do momento que a sua história atraía os seus ouvintes, porque eram inseridos no seu contexto, Jesus lhes transmitia uma verdade. E é importante nós entendermos isso, porque agora Jesus conta-nos uma parábola. Para nós aqui no Goiás, nós temos o hábito de criar animais como a vaca, como o boi. Mas na época de Jesus, o animal que se tinha o costume de criar era a ovelha. Então, quando ele fala do pastor e das ovelhas, logo seus ouvintes já entendem o que ele estava falando. É um recurso de linguagem que atraía a atenção para si. Mais do que isso, transmitir um conteúdo de fé. Então, se nós pegarmos toda a tradição do Antigo Testamento, já se utilizava esta metáfora para falar da relação de Deus com o seu povo, utilizando o exemplo do pastor e das ovelhas. Então, em primeiro lugar, o pastor era visto como Deus e a ovelha o seu povo. Depois, na perspectiva messiânica, o Messias que chegaria seria o pastor para conduzir o povo, que era o seu rebanho. E até mesmo na perspectiva política que estava vinculado com a religião no Antigo Testamento, o rei, por exemplo, tinha uma missão de pastor que era de conduzir o povo. Então, se vocês pegam o Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulos 34 a 37, nós iremos encontrar isso. Se tomamos o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, também encontraremos esse conteúdo. Então agora, falar sobre o bom pastor é uma pedagogia que alcança aqueles que estão à sua volta. Porém, em Jesus, nós temos a figura do bom pastor que é levada à sua plenitude, bem maior do que aquela que já se utilizava no Antigo Testamento, como eu acabei de citar. E por que, padre, que com Jesus é diferente? Porque ele não é um pastor qualquer. Aqui nós encontramos o adjetivo que o qualifica: este pastor é bom. Eu sou o bom pastor. E aí nós poderíamos perguntar: o que faz deste pastor um pastor bom, que é diferente dos outros que já foram ressignificados na história de Israel? O próprio texto nos responde: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o que o torna bom não é o seu discurso, não é a sua linha de raciocínio contando uma história para os seus ouvintes, mas o que o torna bom é a capacidade de dar a sua vida. Como nós meditávamos há pouco tempo atrás, na Semana Santa. Por que devemos parar aqui? Porque temos a indicação prática para a vida. Como ser um bom pai? Como ser uma boa mãe? Como ser um bom filho? Como ser um bom padre? Como ser uma boa religiosa? Como ser bom estudante, profissional, e assim sucessivamente? O segredo consiste em dar a vida. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade que nos provoca tanto a qualificação e a formação para que nós sejamos bons, e de repente, na prática, isso não está acontecendo.
E é necessário que esta palavra hoje nos ilumine, porque no nosso coração há o desejo da bondade. E para que esta bondade se concretize em nós, e para que nós sejamos bons, o caminho consiste em dar a vida, em se entregar inteiramente diante deste convite e deste projeto, como foi Jesus ao cumprir a sua missão. Ele deu a vida para que nós tivéssemos vida. Depois, próximo versículo, versículo 12. Jesus nos apresenta um elemento que contrapõe ao pastor. Então, se o pastor é bom, porque ele dá a sua vida pelas ovelhas, Jesus nos apresenta o mercenário. Versículo 12. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. A figura que antepõe ao pastor é a do mercenário. Padre, o que é um mercenário? É um ladrão. Naquela época de Jesus, as ovelhas eram criadas como também uma atividade econômica, porque elas davam a lã para fazer o vestuário, elas davam o leite e depois se tinha a manteiga e a carne. Então, logo, ter ovelhas no seu rebanho consistia também numa prática econômica na qual as famílias sobreviviam, e a grande maioria delas trabalhavam e viviam no campo. Então, quando chegava o mercenário, o que ele queria? Cuidar da ovelha para que ela ficasse gordinha, alimentá-la para que ela pudesse dar mais leite, mais carne e mais manteiga? Não. O papel do mercenário era entrar no redil e explorar a ovelha para ter a obtenção de lucro para si. Não se preocupava com a ovelha, mas se preocupava consigo. E diante desta realidade, Jesus nos apresenta este mercenário, que abandona, que foge, que quando a ovelha corre perigo, ele não está perto para cuidar, porque de fato não se preocupa com ela. E esta provocação de Jesus, neste evangelho, era em primeiro lugar para as autoridades religiosas que o ouviam, que tinham a missão de cuidar deste rebanho que o Senhor lhe confiou, mas não como uma propriedade sua para que pudesse extorquir, explorar as ovelhas e obter lucros em cima delas. E o Evangelho me encanta porque ele é muito atual. Hoje, quantos líderes religiosos, quantas igrejas, quantos movimentos que reúnem multidões de pessoas, não para cuidar delas, mas para explorá-las, querendo o que a ovelha pode dar, a sua lã, a sua gordura, o seu leite, para o seu enriquecimento próprio. E vocês, que compõem este grande rebanho do Senhor, não se confundam diante dos mercenários que utilizam pele de pastor. Permitam com que esta palavra hoje os esclareça, os ensine, porque todo aquele que vem para explorar, para obter lucros, todo aquele que quer apenas a lã, o leite e a manteiga da ovelha, é o mercenário.
Padre, e como não me confundir diante disso? Aí o próprio texto vai nos ensinar. Versículo 14, Jesus volta a dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra conhecer no Evangelho de João, que é esse que nós estamos ouvindo hoje, este conhecer não é apenas na capacidade cognitiva do aprendizado, como nós fazemos na escola, como nós fazemos num curso que participamos, e até mesmo quando nós fazemos aqui na igreja, porque o que o padre está fazendo é explicar para vocês esta palavra, então isso vem num primeiro momento na nossa capacidade cognitiva. O conhecer, segundo o evangelista João, vai além da razão, porque é um conhecimento que pressupõe relação e experiência. Não é como dissecarmos um objeto no campo do conhecimento, para sabermos o que é aquele objeto. Mas conhecer no Evangelho significa experiência de vida, intimidade interior que nos remete àquela realidade mais profunda de quem nós somos. Então, quando Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, o que ele está querendo nos dizer? Que Ele nos conhece na plenitude de quem nós somos, naquelas realidades mais íntimas e profundas da nossa existência. Diante de Jesus não existe anonimato. Diante de Jesus há um profundo conhecimento pela via da relação e da experiência que se estabelece, porque Ele sabe quem nós somos. E hoje pela manhã, o Papa Francisco, lá na Basílica de São Pedro, na Praça do Vaticano, no momento do Ângelus, dizia a toda a igreja: Jesus nos conhece, Jesus nos ama, e por nos conhecer e nos amar, nos defende como o nosso bom pastor, porque somos as suas ovelhas. Imagina que maravilha, ouvir uma palavra de esperança, de ânimo, como esta, num período tão difícil da pandemia que estamos vivendo. Diante de Jesus você não é um qualquer, um anônimo, mas Ele te conhece. E agora vem o convite deste bom pastor para você. Seja capaz também de se abrir a Ele para que você o conheça. Se nós tomarmos o Antigo Testamento, a relação entre Deus e o povo era uma relação muito distante, porque o povo não se achava digno de conhecer a face de Deus. Então, se nós tomarmos do livro do Êxodo, o episódio da sarça ardente, quando Deus se aproxima e fala com Moisés na sarça ardente, Moisés vira o rosto, porque de acordo com a concepção do Antigo Testamento, quem olhasse para a face de Deus morreria, porque não aguentaria. E agora no Novo Testamento as coisas mudam, porque nós temos um Deus que assume a nossa condição e que se torna semelhante a nós com um rosto muito parecido com o nosso. Celebrávamos isso na festa do Natal. E mais do que ter uma fisionomia parecida com a nossa, é um Deus que se faz próximo na nossa condição humana, para nos presentear com este grande presente que nós não poderíamos comprar, que é a graça de conhecermos a Deus. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me
conhecem. Irmão, irmã, se abra a esta novidade, aceite este convite de conhecer a Deus, através do seu Filho Jesus, que é o nosso bom pastor. Aquele que cuida de nós, aquele que nos dá a vida, aquele que nos leva aos pastos verdejantes, como vai nos dizer o Salmo 23, aquele que nos leva às águas repousantes diante das nossas sedes, aquele que cuida das nossas feridas quando nós estamos machucados, aquele que nos coloca nos ombros quando estamos perdidos e nos leva novamente para a casa do Pai, o nosso lugar. Então, conhecer as ovelhas, e as ovelhas, o conhecer pressupõe intimidade, pressupõe vida interior, pressupõe relação profunda. Padre, qual a finalidade deste conteúdo de maneira prática no conhecer a Deus? Tem um documento do Concílio Vaticano II que vai nos dizer o seguinte: na medida em que nos abrimos ao conhecimento de Deus através do seu Filho Jesus, nós somos capazes de conhecer quem nós somos. E agora, nestes últimos tempos, o que mais se vende são produtos de autoajuda. Vocês já repararam isso? Livros de autoajuda, vídeos de autoajuda, e agora, com o período da pandemia, até mesmo muitos cursos que são feitos de maneira online neste campo que quer te possibilitar um conhecimento. E os grandes gurus da livraria se tornaram aqueles que escrevem sobre autoajuda e autoconhecimento, e que hoje estão podres de rico. Por quê? Porque o coração humano tem sede deste conhecimento, mas muitas vezes a dureza do nosso coração e os nossos ouvidos fechados para a força desta palavra nos impede de conhecer a Deus. E não conhecendo a Deus, nós vamos ter que buscar estas outras vias para querermos saber quem nós somos. E a grande pergunta é esta: quem sou eu? E a partir do momento que nós nos abrimos à novidade do Evangelho, que nos possibilita uma relação íntima com Jesus, o nosso bom pastor, que nos conhece, ele nos possibilita também conhecê-lo, e neste intercâmbio de dons entre eu e Jesus, que é o meu bom pastor, ele vai me revelando quem eu sou. E aqui está o segredo para que não caiamos na cilada do mercenário, que não nos conhece, que não nos ama, que não quer o nosso bem, mas que quer apenas lucrar em cima de nós. Eu sou o bom pastor. E este conhecimento é algo tão maravilhoso, porque Jesus vai nos dizer agora no versículo 15: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Este conhecimento é um conhecimento tão grande, tão rico e tão profundo, que ele se equivale ao mesmo conhecimento que o Pai tem com o Filho. Vocês já pararam para imaginar que maravilha é viver essa experiência? De saber que, como Jesus conhece o Pai, e o Pai conhece a Jesus,
nós, na nossa relação com Jesus, podemos conhecê-lo nesta profundidade. Gente do céu! É uma abertura tão grande. E aí nós poderíamos utilizar o exemplo da cruz. A cruz não é apenas o escárnio, a penalidade máxima para um infrator, mas a cruz também pode ser visualizada como as duas mãos do Pai abertas, segurando os braços feridos do seu filho, que assumiu sobre si as dores e as feridas das suas ovelhas. E este Pai, no amor que tem a cada uma das suas ovelhas, abre os seus braços e oferta-nos os braços abertos do seu Filho, que nos acolhe em seus ombros para nos retornar à casa do seu Pai. E é nesta relação íntima de amor e de conhecimento da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós também temos a graça de conhecermos a Deus. Irmão, irmã, não permita com que Deus seja um desconhecido na sua vida. Não permita levar uma vida toda aonde você tem alguns argumentos daquilo que você ouviu durante toda a sua história, de quem é Deus, de quem é Jesus, do que é a fé, do que é a religião, apenas de uma maneira superficial. Mas se abra a este convite hoje do conhecimento, da experiência, da interioridade, da vida íntima com o Senhor, porque Ele tem para te oferecer esse grande presente. Como eu conheço o Pai me conhece, assim eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. E aí vem uma pergunta para te ajudar nesta reflexão. Se hoje você tivesse a possibilidade de ser questionado com a seguinte pergunta: você conhece Jesus? Quais são os elementos, não só de resposta cognitiva você teria para responder, mas de experiência íntima e do coração? É uma pergunta boa, não é? Para a gente refletir. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Voltemos ao texto. Versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha que interessante, presta atenção no que o padre vai explicar agora. O povo de Israel tinha o seguinte pensamento: nós somos o povo eleito e escolhido, logo temos uma primazia que nos legitima diante de todos os outros povos, que são considerados povos pagãos, porque não fazem parte do povo da promessa. Então logo somos os privilegiados, porque por excelência Deus escolheu o nosso povo, que se tornou eleito, como povo destinatário da sua salvação. Esta era a visão do Antigo Testamento. E agora vem Jesus alargando até os confins da terra esta obra salvadora de Deus. Se em Jesus nós temos a plenitude do pastor, a ação de dar a sua vida para que as suas ovelhas, que somos nós, tivéssemos vida, abraça toda criatura, independentemente
da sua cultura, da sua raça, da sua língua, da sua religião. A salvação em Cristo Jesus é universal, é para todo homem, é para toda mulher. E isto, gente, confrontava demais os judeus, porque se outrora eles eram a raça escolhida e se achava superior por causa disso, agora vem Jesus dizendo: existem ovelhas que não estão neste rebanho, que não estão neste redil, mas que elas pertencem ao meu Pai. E eu tenho a missão de resgatá-las. Ainda elas não me conhecem, mas elas vão ouvir a minha voz. Elas vão me conhecer e elas serão resgatadas, serão trazidas a mim para que eu as conduza ao Pai. Então até agora é muito interessante, contemplando o povo de Israel, o Antigo Testamento, o contexto de Jesus. Mas vamos trazer esse evangelho para perto de nós, porque ele não nos é distante. Olhemos para a nossa família, olhemos no nosso trabalho, nos nossos círculos de amizade, na convivência do cotidiano. Quantas pessoas convivem conosco e que ainda não se abriram à novidade do conhecimento do bom pastor? Quantas ainda não fizeram a opção por pertencer a este rebanho? De repente é seu marido, de repente é sua esposa, de repente é seu pai, sua mãe, seu filho, seu colega de trabalho, aquela amiga mais próxima a você, que você tem uma relação muito íntima. E aí cada um de nós hoje poderíamos pensar: quais são as pessoas com quem eu convivo e que ainda não estão no redil de Jesus? Padre, pensar nisso para quê? Para desesperar? Não, porque a palavra de Deus sempre é de ânimo, de esperança. Pensar e rezar por estas pessoas, porque elas ainda não conhecem o bom pastor. Olha que interessante, Jesus diz: ainda existem ovelhas que não pertencem a este redil. O ainda diz respeito a quê? A possibilidade, ou seja, elas podem vir para o redil de Jesus. Elas podem se abrir ao conhecimento de Deus. Elas podem se permitir fazer esta experiência íntima e profunda de quem é Deus na sua vida, porque o Senhor já as conhece e não exclui nenhuma delas, dizendo: estas ovelhas são minhas também. Pensar nisso. O seu filho que está distante é a ovelha do Senhor. O seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu filho, sua filha, é ovelha do rebanho de Jesus. Ainda está dispersa. E agora, Padre, qual é a nossa missão? Ajudarmos a Jesus, para que a sua palavra alcance o coração de cada uma destas ovelhas, para que elas possam escutar a sua voz. Vocês sabiam que a ovelha tem uma visão muito limitada? Ela não consegue ver muitos metros à sua frente, porque o seu raio de visão é muito curto. Porém, a audição da ovelha é muito afiada. Então, na condução, não adianta o pastor ficar se mostrando, porque de repente, se o pastor estiver longe da ovelha, a ovelha não consegue ver o pastor.
Mas como que o pastor cuida da ovelha? Tendo intimidade e convivência com ela, para que ela reconheça a sua voz. De repente você que é mãe, o seu filho liga, brincando com você, querendo te passar um trote. Tenta mudar a voz. Oi, irmão, tudo bem? E aí, quem é? Às vezes no primeiro momento você não entende. E aí quando ele começa a falar outras coisas ali, para querer que você caia no trote, de repente você diz, ah, fulano, toma tip, eu sei que é você. Por que isso? Porque a convivência, a intimidade, leva-te a reconhecer o outro através da sua voz. O pastor, no cuidado, na intimidade com as ovelhas, faz com que estas ovelhas sejam capazes de reconhecê-lo pela voz, pela palavra. E hoje é o convite do Evangelho, que é por excelência a palavra de Jesus para nós. Mas de repente, o ouvido está entupido com tanto fone, o ouvido está entupido com tantos barulhos e ruídos, que nos condiciona 24 horas, que precisa deitar com o som ligado, que precisa acordar com o som ligado, que precisa passar o dia todo vendo imagem e ouvindo ruído, que nos impede de reconhecermos a voz do bom pastor. E quem não reconhece a voz do bom pastor, vai ser assaltado pelo mercenário. Irmão, irmã, tire o seu fone de ouvido, tire os tampões que te condicionam a ruídos, a imagens e a movimentos do dia todo, e se abra a esta palavra, que não é uma palavra qualquer, mas que é uma palavra de vida, de quem nos conhece, de quem nos ama, de quem dá a vida por nós, é o bom pastor. Portanto, reconhecendo, experimentando e amando-o, sejamos como que bom pastor com aquelas ovelhas que estão em outro redil ainda. Porque um dia elas reconhecerão a voz do bom pastor e haverá um só rebanho e um só pastor. Voltemos ao texto, caminhando agora para encerrarmos. Penúltimo versículo 17. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Nós estamos no tempo da Páscoa. Então, eu dou a minha vida para recebê-la novamente. Padre, do que Jesus está falando aqui? Da sua morte e da sua ressurreição. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E dar a vida por elas significou o quê? Morrer numa cruz. Mas que ao terceiro dia, ele recebeu esta vida novamente do seu Pai, uma vida plena de ressuscitado. Por que nós devemos parar entre a cruz e a ressurreição? Porque aqui está o nosso exercício cotidiano. Ser pai, ser mãe, lidar com a família, ser padre, conduzir a comunidade, ser religiosa, conduzir uma comunidade. É aqui, ó. É difícil. Pede-nos doação, entrega, derramamento de sangue. Muitas vezes causa-nos feridas dolorosas, machucados doídos. Mas se permanecermos nele, no nosso bom pastor, teremos como graça
a vida. A vida verdadeira que só o bom pastor pode nos dar. Sinal da tua luz, da tua ressurreição, da tua vitória. E todo este processo da cruz, que chega na ressurreição, não foi apenas uma atividade articulada pelo poder religioso e político daquela época, onde Jesus não teve escapatória. Porque poderíamos pensar isso. O Império Romano dominava todo Israel naquela época. As lideranças judaicas, religiosas, não acreditavam no que ele falava, pelo contrário, via nele uma ameaça. Então, se une religião e política para fazer o quê? Condená-lo e matá-lo. E aí nós poderíamos pensar: ah, padre, então Jesus não tinha escapatória. Como se a sua doação de vida consistisse numa realidade de coação, ou seja, não teve escapatória. Isto não é verdade. Porque nos mistérios que celebramos durante a Semana Santa, antes da sexta-feira da Paixão, onde Jesus vai morrer de fato, sendo condenado pela política e pela religião, ele chama os seus discípulos, que eram mais próximos a ele, e celebra com eles a Eucaristia e lava os seus pés, para que eles entendessem: olha, negada, amanhã eles vão tirar a minha vida, eles vão me matar, mas antes deles tirá-la, eu a entrego livremente. Por isso que ele celebra a Eucaristia, a última ceia. Não me foi tirada a vida de maneira coercitiva, coagida, não. Mesmo que o processo político e religioso resultasse nisso, antes do processo acontecer, eu já escolhi dar a minha vida, porque o bom pastor é aquele que faz o quê? Que dá a vida. E foi isso que Jesus fez por amor a nós. Porque o pastor reconhece a ovelha não como propriedade sua, não como um bem patrimonial seu, no sentido de obtenção de lucros para si. Quem faz isso é o mercenário. Mas o pastor nos conhece na totalidade de quem nós somos, num acolhimento interior. E aqui conhecimento e pertença se fundem. É um conhecer que nos vincula a Ele para pertencermos ao bom pastor. E hoje nós precisamos aprender isso para os nossos relacionamentos. Você como mãe, como pai, o seu filho, a sua filha não é propriedade sua, como um bem material. Você como filho, como filha, não tem o seu pai, a sua mãe, o seu irmão como uma propriedade sua, um bem material seu, não. Eu como padre não posso ter uma paróquia e um povo confiado a mim como propriedade minha, que todos devem vir a mim por causa de mim. Não, esse rebanho é de Cristo, eu sou apenas instrumento dele, e assim sucessivamente. E esse conteúdo do Evangelho é muito importante, porque como hoje nós vivemos numa sociedade capitalista, materialista e instrumentalizada, as nossas relações pressupõem o quê? Domínio de posse, e não mais conhecimento e pertença, na liberdade. E é esse o exercício que Jesus nos possibilita fazer através deste texto. O pastor não apodera de nós como uma coisa, como um objeto, mas ele nos conduz para a liberdade do nosso ser, na medida que nos introduz na comunhão com Deus e nos dá a sua vida. Bento XVI nos diz isso. Você diante de Jesus não é um objeto.
não é um instrumento, mas é uma criatura amada, cuidada, preciosa aos olhos dele, que te possibilita um caminho de liberdade do seu ser interior, para que o conhecendo, você também o escolha, e diz: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e nisto consiste a vida plena que o nosso coração busca. Por isso não há outra pedagogia para alcançarmos a plenitude da vida, a não ser com o nosso bom pastor, que é Jesus. A missão de Jesus é de nos reconduzir à casa do Pai. Por isso que é pastor. E na cultura antiga, gente, o pastor é nômade. O que é um pastor nômade? É um pastor que sempre está em movimento, sempre andando, porque como as ovelhas precisam de pastagens, se elas ficam num lugar, elas vão comer, e ali demora a nascer novamente, então ele tem que ir para outro lugar, buscar pastagem para as ovelhas, então ele se torna nômade. Por que esta metáfora é muito pertinente? Porque um dia esse Deus se aproxima de nós, se torna gente muito parecido conosco, para nos conhecer e para que nós o conheçamos, e este Deus não se cansa de andar em todos os tempos e períodos da história, querendo nos resgatar, nos colocar nos ombros e nos levar para a casa do seu Pai. Então, enquanto a humanidade existir, este bom pastor andará em nosso meio. Enquanto a humanidade existir, este bom pastor dará a sua vida para que as suas ovelhas também tenham vida. Vida abundante na liberdade, na abundância, na adesão plena, na experiência íntima do coração. O conhecer a Deus. Portanto, nos abramos a esse convite. Peçamos esta graça de nos reconhecermos como ovelhas do bom pastor. E agora uma receita prática para a vida. Quando os pensamentos, os sentimentos, as vozes, os contextos, as realidades que você vivencia quiserem te convencer de um outro caminho que não é o bom pastor, você comece a repetir para si: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir juntos essa frase? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando o coração estiver muito agitado, o que é que eu tenho que falar para mim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu estiver passando por um grande problema na minha família, o que é que eu devo falar para mim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a minha fé estiver abalada a ponto de desistir, o que é que eu devo dizer para mim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Realmente nada te faltará com o bom pastor, porque Ele nos dá tudo. Ele se dá inteiramente, Ele dá a sua vida para que nós tenhamos vida. Então vamos pedir isso agora, no final desta homilia. Feche os seus olhos, reze. Perceba onde esse evangelho te confrontou e vai dizendo para você: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De Campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar.
águas puras, repousante